Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mais uma vez nós estamos aqui, hoje dia 21 de maio, né? E venho aqui para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, para a nossa vida, né? Porque tanto eu, como o senhor, como a senhora, ou seja, necessita das bênçãos de Deus. Queria saber se você está acompanhando aí, se a voz está saindo bacana, que o meu celular não está muito bom. E é certo como vive o Senhor, que quão poderoso é Ele, grandes serão as maravilhas que Ele irá fazer nas nossas vidas, na nossa casa, nos nossos caminhos. Fica conosco porque eu vou trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu queria que desde já você fosse convidando as pessoas, né, para ir entrando, pessoas para ir nos acompanhando, né, essa live. Se você pode compartilhar aí, compartilha para que muitas pessoas possam ser alcançadas, né? Serem revestidas de um poder de Deus, de um Deus vivo, de um Deus poderoso, né? De um Deus que é grande, que é temível. Então, vai compartilhando aí. Vai compartilhando porque Deus tem coisa grande na sua vida. Deus tem algo para entregar para você. Deus tem algo para entregar para a sua vida, né? A Lourdinha Gomes está aí, lá de Jaguaruana, né? Minha conterrânea. A Dona Flávia Pacheco, aqui do bairro de Fátima. Né? A Dona Nalva também está acompanhando aqui. Um abraço para todos que estão conosco aqui. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa não, que Deus vai abençoar. Porque Deus, ele não é simplesmente um Deus que minta ou que se arrependa das promessas dele. Então as promessas deles a promessa dele irá se cumprir sim na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que buscar ao Senhor, que fizer dele a sua fonte de vida, né? Ele disse: aquele que eu beber da água que eu der, ou seja, não terá mais sede. Que água é essa? É a porção do seu Espírito, é a presença dele, né? É o reino do céu que ele coloca dentro de todo aquele que se torna sensível a ouvir, a praticar, a andar segundo os seus ensinamentos, as suas palavras, vamos dizer, sua doutrina, né? Doutrina cristã, doutrina de um servo de Deus. Então, é certo como vive o Senhor, que grandes coisas o Senhor ele tem para você, tem para cada um de nós. Cabe a nós a fazermos a nossa parte. Mas qual é a parte que nos cabe? De buscar, de acreditar, né? De não desistir, de não parar, porque muitas são aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, desacreditadas, né? Pessoas que já não vivem mais segundo os ensinamentos, pessoas que têm vivido, às vezes está até na igreja, mas tem vivido de qualquer jeito, tem se conduzido de qualquer jeito. Não. Deus, ele tem promessa, ele tem galardão para você, mas para isso
é necessário que se ande segundo a sua vontade. Porque o querer e o realizar é de quem? É do Senhor. Até a própria palavra de Deus diz que o homem pode até fazer plano, que a resposta ela vem dos lábios de quem? Do Senhor. A palavra também diz que tudo aos olhos do homem é correto, mas o Senhor é quem pesa o quê? O espírito, é quem sonda o coração. Às vezes a pessoa ela está vivendo uma vida que ela acha que ela está fazendo certo, que ela está fazendo correto, só que isso aos olhos dela. Às vezes aos olhos de Deus, Deus ele não está se agradando, ele não está contente com aquela situação, ele não está contente com aquela alma, com aquela vida. Ou seja, por causa de quê? Porque a pessoa ela está andando não segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade. É ou não é? Porque para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que dar ouvido à voz de quem? A voz de Deus. E quantas são as pessoas que Deus está falando, mas o mal também está falando. O mal está sussurrando. Tem uma voz que grita dentro de mim, dentro de você, ou seja, diariamente. 24 horas. Por isso que nós temos que estar atentos e buscar em Deus a sabedoria, né, a força, para que você venha andar no caminho correto, no caminho certo. Por que o senhor diz, pastor, comigo não fala ninguém, fala. Dentro do teu interior fala. Mas como que o mal fala dentro de mim? Ele fala com um sentimento, com um pensamento. Às vezes, um exemplo que eu vou dar aqui para você, às vezes você está parado, aí o inimigo coloca no teu pensamento, faz isso, e aquilo não agrada a Deus. Vou dar um exemplo aqui mais preciso para você. Ele diz, vai, se levanta contra fulano, fala mal de fulano, calunia fulano. Ou seja, isso é o inimigo falando. Diga não para fulano. Ou seja, é o mal que está falando. E do outro lado Deus está dizendo, não faça isso. Não é assim. Talvez quantas vezes você foi tomar uma atitude, né? E Deus falou com você para você não fazer isso, mas o inimigo fica lá te formigando, né? Vai, faz. Vai. Por isso que a gente tem que ter o discernimento. Por isso que a gente tem que ter o discernimento, porque o inimigo ele está falando direto, né? Ele está colocando, por exemplo, em você pegar um exemplo, Deus coloca no teu coração o desejo para você ler o quê? Ler a Bíblia. Ou ouvir um louvor. Aí só com mal de assim, não. Vai lá no WhatsApp. Vai lá no Facebook. Vai lá no YouTube. Você está entendendo? É o inimigo querendo tirar você da onde? Dos caminhos. É o inimigo querendo tirar você da presença de quem? De Deus. É querendo impedir com que você se alimente. É querendo impedir com que você faça a vontade de quem? De Deus. Por isso a necessidade, né? A dona Flávia está pedindo, né? Graças a Deus, pastor, meu irmão, Emanuel teve alta hoje. Através das orações, o Senhor nos ouviu. Como Deus é maravilhoso. Amém, dona Flávia. Que Deus abençoe o seu irmão, a dona Assunção, sua família, né? Que Deus possa fazer maravilha. Esse Deus é fiel. Quando a gente crê, quando a gente acredita, quando a gente se dispõe a clamar, a se humilhar, ou até mesmo a chorar na sua presença. Deus, certamente, Ele ouve, né? E a gente está num propósito até o dia 31 desse mês, né? De
à meia-noite está orando. Estou orando o Salmo 23, o Salmo 91 e a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, né? E eu queria que você colocasse aí o seu nome. Você que está assistindo, coloca o teu nome, coloca o nome do familiar à meia-noite. Hoje é o 10º dia. Hoje é o 10º dia desse propósito que Deus colocou no nosso coração de orar meia-noite, né? O Salmo 23, o Salmo 91 e a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. Então eu estarei fazendo essas 3 orações, né? E quero apresentar a tua família, quero apresentar a tua causa, quero apresentar o teu problema, quero apresentar a tua vida sentimental, espiritual, apresentar a Deus. Mas para me apresentar, o teu nome precisa estar aí. Tá bom, meu querido? Então, coloca o teu nome para a oração e a gente vai estar orando. A gente vai estar orando. Se você também puder da sua casa orar, é melhor ainda. Um abraço para minha prima, né? Edilza, que Deus abençoe. Abençoe a minha tia Maria, né? Os meus primos, toda a minha família, né? Minhas tias, né? Meus irmãos, parte de pai, meu irmão, parte de mãe. Que Deus possa abençoar a todos. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Salmos 112, não, desculpa. No Salmo 12, Salmo capítulo 12. O título diz, né? Auxílio contra a falsidade. Porque o inimigo, ele sempre vai usar alguém. Alguém sempre vai ser usada pelo inimigo para usar de falsidade com você. O homem, o ser humano. Por isso que nós temos que buscar a Deus, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é simplesmente contra a carne. Não quer dizer que a gente não tem a luta contra a carne, né? Contra o nosso sangue. Temos sim, mas também tem os principados, tem as potestades. Então a nossa luta, ela é uma luta constante. Ela é uma luta frequente na nossa vida. A gente vê que, né, não é fácil. A gente sai de uma luta, aí já vem outra, sai de uma dificuldade, já vem outra. Ou seja, sai de um problema, lá na frente já se depara outro. Imagina assim. Mas se a gente permanecer, nós vamos vencer todas as lutas. Porque está garantido pela palavra de Deus. Porque ele diz, no mundo tereis o quê? Tereis aflições. Essas aflições o que é? São as angústias, são as lutas, são as pelejas, né? São as dificuldades, as doenças, você está entendendo? São essas coisas. São essas coisas. Você está entendendo? Maria Ferreira, lá de Alto Santo. Então, são essas coisas que se levantam contra nós. Por isso que a gente tem que buscar o auxílio. Buscar em Deus a força, a proteção divina, né? Buscar sobre Ele a proteção. Que Ele possa acampar sobre nós, sobre a nossa casa, os seus anjos, para livrar justamente disso, né? Olha como é que a gente não pode se livrar. Aconteceu um fato aí, né, em Fortaleza, né, agora recente, você está com 2 dias, 3 dias, 2 policiais, né? O cara estava andando no meio da BR, parou de frente um ônibus, 2 policiais, pai de família, que estavam prestando socorro a um caminhoneiro que estava parado, e ele vendo aquela arrumação foi tirar o rapaz, né, que aparentemente era um mendigo, mas ninguém sabe se era, um morador de rua, e ali o cara entrou em luta corporal com eles, ele conseguiu tirar, dizem que ele tirou as 2 armas dos 2 policiais, ou seja, ele conseguiu alvejar, ou seja, olha a covardia.
Você está entendendo? Dois pais de família saem para trabalhar, saem para fazer a guarnição, né, da sociedade, porque eles são da justiça, eles são da lei, eles são policiais federais, né, que cuida da parte das estradas de trânsito, para dar um bem-estar, para dar uma estabilidade ao motorista, às pessoas que trafegam pelas BR, que seja federal, que seja estadual, ou seja, mas olha a falsidade, olha a covardia. Ou seja, a pessoa sai para trabalhar e não consegue voltar. Então, a gente tem que pedir a Deus auxílio para que Ele nos proteja de pessoas como essa, de pessoas falsas, de pessoas usadas pelo inimigo, possuídas por uma força maligna, para tirar a vida de dois seres humanos. Qual a razão que ele tinha? Qual o motivo que ele tinha? Porque ele estava sendo tirado ali? Porque ele estava sendo abordado? Não. Você vê que o errado acha que está certo. Ou seja, ele se achou no direito, porque não foi uma defesa. Ele se achou no direito de sacar a arma dos policiais e fazer aquela tragédia. Por isso que a gente tem que buscar no Senhor. Aí diz assim a palavra de Deus, ó. Salmo de Davi, né? Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos de quem? Dos homens. Ou seja, hoje já não existe mais pessoas, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Davi estava falando isso aqui porque com certeza entre os dele ali saiu o quê? Você vê que o próprio filho de Davi, né, Absalão, se levantou contra ele. Ou seja, o filho se levantou contra o pai, querendo matar o pai para tomar posse de quê? Do seu rei. Ou seja, em vez de ele ser fiel ao pai, ser fiel a Deus e ser fiel ao pai, não. Se levantou contra quem? Contra o pai. Então, é isso que tem acontecido. E Davi clamava por quê? Por socorro. Davi ele clamava por socorro porque ele diz, ó, porque já não há homens o quê? Piedosos. Ou seja, já não há mais homens piedosos. Eu lembro, a minha cidade, toda a vida foi uma cidade um pouco violenta. Cidade muito boa, muito boa. Mas sempre ela foi muito violenta. Pessoas, você está entendendo? Que são metidos a encorajados. Mas eu lembro que na nossa época, a gente saía, mundão, né? Brigava. Jogava cadeira, garrafa. Tinha homicídio? Tinha. Era mais difícil. Ou seja, brigava, se espedaçava, cortavam o outro. Quando era na festa, no outro final de semana, estava todo mundo lá e às vezes cada qual ficava pro seu lado. Mas hoje não. Hoje, se você olhar para uma pessoa, a pessoa já pergunta o que você quer. E às vezes já saca de uma arma, já lhe profere tiros, dispara. Ou seja, se você discutiu com a pessoa aqui, aquela pessoa ela não vai para casa, aí se ela for em casa ela vai pegar uma arma, vai sair te procurando para querer matar. Porque eu via muito isso. A gente via muito isso. Por quê? Porque já não há mais piedade entre os homens. A gente vê a crueldade. A gente vê a quantidade de crimes, né? Um dia desse eu estava assistindo um vídeo, uma reportagem, que mataram um rapaz, agora eu não estou lembrado onde foi. Cortaram a cabeça do rapaz e colocaram numa estaca. Olha a tamanha crueldade. Ou seja, a pessoa não se satisfaz só em matar. A gente vê as pessoas já mortas no velório,
E os inimigos, não satisfeitos ainda com a morte, às vezes ainda vai lá, invade, quer tocar fogo, quer destruir. Uma vez eu vi na minha cidade, aconteceu um crime na minha cidade, que um senhor já, ele se apaixonou pela jovem e ele matou a jovem. Já era conhecido, morava em localidades pertinho, mas tudo era conhecido. Localidade emendada na outra ali. E ele decepou o pescoço da menina com a foice. E depois ele se matou. E as casas eram encostadas. As casas eram encostadas. Esse cara era casado com duas mulheres moravam encostadas. Ou seja, e eu lembro que eu fui pro velório, pro cortejo, e um tio dessa menina, não satisfeito com a morte dele, ele já tendo morrido. Rapaz, esse homem desceu, subiu nesse carro e meteu lá a faca nesse caixão. Só proferindo facada nesse caixão. E para as pessoas conter ele. Ou seja, pessoas que não são o quê? Mais piedosas, é o que diz aqui, ó. Já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos de quem? Dos homens. Por isso que nós temos que buscar a proteção. Essa semana aqui em São Luís. Ou seja, o cara entrou para assaltar, né? Abordou a mulher com assalto, falou, não sei o que o motorista fez. Ele esfaqueou o motorista. O cara esfaqueou o motorista, o cara ia trabalhando. Mataram um funcionário do Mateus também essa semana, reagiu a um assalto. Ou seja, porque não há piedade, além da pessoa tomar o bem, levar o que a pessoa tem, ou seja, às vezes não se conforma e ainda tira a vida da pessoa. Ainda tira o que a pessoa tem de mais sagrado, que homem nenhum tem direito de tirar de ninguém, só Deus, que é a vida. Por isso que eu quero transmitir para você que só há um caminho a se seguir, que é o caminho do Senhor. E é pedir a proteção não só para você, mas para a sua casa, para a sua família, né? Para os seus filhos, para o seu neto, seu esposo, seus sobrinhos, família do seu esposo, sua esposa, não sei, seu amigo. Aí ele diz no versículo 2: falam com falsidade uns aos outros, fala com lábios bajuladores e coração o quê? E coração fingido. Eu falo muito, tem pessoas que estão abraçando você, que está dando tapinha nas tuas costas e está maquinando o mal. E está planejando o mal contra o quê? Contra a sua vida. Você sabe qual é o pior inimigo? O pior inimigo do ser humano não é aquele que é declarado. Aquela pessoa que você criou um desafeto, mas você tem um desafeto por ele, ele tem um desafeto por você. Desse inimigo você pode fugir dele, você pode evitar ele, ou não pode? Pode. Tem um ditado que diz que quando Deus, que quando dois, né, não quer, um só não briga. Então, o pior inimigo é aquele que está do teu lado. Aquele que às vezes está te bajulando. Aquele que às vezes está até estendendo um tapetezinho vermelho para você. Cuidado, irmão. Aquela pessoa que come no teu prato, que bebe no teu copo, que senta no teu sofá, que vai até a tua cozinha, que bebe do teu café, toma da tua água, às vezes senta até na tua cama. Cuidado. Cuidado, irmão, você tem que buscar proteção. Você tem que buscar proteção. Eu lembro que uma vez, não estou lembrado qual foi a cidade, eu fiz a campanha da rosa. Eu disse, irmão, você vai levar essa casa para a sua rosa. Você vai colocar no lugar de destaque. Eu levei essas rosas no monte. Eu disse, todos aqueles que são teu inimigo, teu adversário,
Eles não vão entrar mais na tua casa. Eles vão inventar uma desculpa, vão inventar qualquer coisa, que está ocupado, que está sem tempo, que agora começou a trabalhar. Eles vão inventar qualquer coisa, mas eles não vão entrar mais na tua casa. E não foi só uma nem duas, que depois relatou que isso aconteceu. Por quê? Porque a pessoa ela buscou o auxílio. Você acha que foi a Rosa? Não. Foi o auxílio de quem? De Deus. Foi a fé que foi despertada. O propósito que foi despertado dentro dela. E ela junto com a gente, ela clamava, ela buscava. E ela viu os inimigos dela, aqueles que já não mais eram fiéis, aqueles bajuladores, se afastaram. Porque ele disse, olha, falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Aí ele diz, olha, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso que suspira. Aquele que por isso que busca. Busca. Porque quantas pessoas, irmão, têm se levantado contra você? Quantas pessoas têm falado, cadê o Deus dela? Eu quero ver se Deus vai livrar ela. Eu quero ver se esse Deus vai proteger ela. Eu quero ver onde é que está esse Deus dela. Eu quero ver. E às vezes você nem sabe. E a pessoa está fazendo, que nem diz aqui, ó. Com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Então, tem pessoas que se acham mais do que Deus, que se opõem acima de Deus para tentar contra a tua vida. Mas o Senhor diz que aqueles que buscar o seu auxílio, aqueles que invocar o Senhor, aí ele diz, olha, por causa da opressão, ou seja, por causa da falsidade, por causa dos levantes, por causa daquela língua que perversamente quer te destruir. Ele diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o pastor. É assim? É não. Diz o Senhor, e porei a salvo a quem, não é a todos, a quem por isso que suspira. Aquele que por isso busca. Aquele que busca proteção. Por isso a necessidade de você buscar, de você suspirar, né? Por Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, para que sempre Deus esteja o quê? Salvando. Você tem ideia de quantos livramentos Deus já deu hoje para você? Para sua casa? Você não tem ideia. Mas só porque você tem suspirado, só porque você tem gemido, só porque você tem buscado, Deus, ele tem te livrado, ele tem te salvado. E vai continuar te salvando. Vai continuar te livrando, se assim você crê. Se assim você acreditar. Aí ele diz, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Diga graças a Deus.
Então, irmão, quando a gente busca a esse Deus, Ele o quê? Ele livra. Ele protege, Ele intercede por você, porque Ele diz, olha, sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração e nos livrará até amanhã, até a próxima semana, até o próximo mês. Você acha que é assim? É não. Ele diz, olha, sim, Senhor, Tu nos guardará desta geração, nos livrará para sempre. Para sempre, Deus, Ele vai te livrar. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Você está entendendo? Não é que você não venha passar por dificuldade. Não é que pessoas não venham se levantar contra você. Vão sim. Dificuldade, lutas, empecilhos, barreiras, pedra no caminho, você vai ter que tirar muitas. Mas o Senhor vai te dar força para você remover a pedra. O Senhor vai te dar vigor para você romper aquela muralha. O Senhor vai te dar fôlego de vida para você vencer essa doença. O Senhor vai consagrar você para que todo mal saia da sua vida. Vai. Se assim você crê. Você buscar. Então busque ao Senhor enquanto se pode o quê? Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está o quê? Ele está perto. É certo que neste momento o Senhor está aí, ó. É certo neste momento que Ele fala com você. É o que Ele quer da gente, é o que Ele quer de nós. O Senhor não quer de você ouro, prata, mantimento, não. Ele quer você. Ele quer a sua crença, a sua fé. Ele quer você em verdade e em espírito. Ele quer você como um instrumento que Ele possa usar. Ele quer você como um vaso, não de ouro, não de prata. Ele quer você como um vaso como um vaso de barro. Aquele que se ralando, ele pode moldar. Você sabia que o barro ele pode ser desmanchado e feito outro barro? Você sabia ou não sabia? É. Ou seja, ele pode quebrar você bem miudinho e fazer você um vaso novo. Um vaso lapidado. Um vaso cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Um vaso cheio da graça do Senhor, da presença de Deus. E esse vaso transbordando, ele vai alcançar toda a tua casa, toda a tua família. Todos aqueles que estão sedentos irão ser saciados. Porque irão beber daquela fonte que jorra na sua vida. Que é a presença. Eles irão ser iluminados pela luz que resplandece em você. Aqueles que andam nas trevas serão iluminados. Aqueles que estão presos, as correntes, os grilhões serão quebrados. Você crê? Creia, meu querido. Creia porque eu estou apresentando aqui para você um Deus que é vivo. Um Deus que é soberano. O Deus que faz o impossível se tornar possível. Sabe do que eu passei. Deus ele me tirou lá do vale da sombra da morte.
Meu coração pifou. Mas Deus me trouxe o quê? De volta. Sabe por causa de quê? Disse aqui, ó. Que diz aqui, ó. Sim, Senhor, tu nos guardará desta geração, nos livrará para sempre. Aí voltando um pouco aqui, ele diz, né? E porei a salvo a quem por isso que suspira. E eu mesmo ali, naquela UTI, mas eu suspirava a quem? A Deus. Presença de quem? De Deus. E hoje nós já estamos aqui. Ainda não estamos no altar. Se você observar, eu estou aqui do meu quarto, né? Ali atrás você está vendo aquelas malinhas ali, as malinhas, né? Que a gente... Pastor é assim, hoje está aqui, amanhã... Ninguém pode jogar as malas fora. O apartamento é pequeno, então a gente tem que aproveitar os espaços que tem, a gente coloca lá em cima do guarda-roupa. Estou sentado aqui no meu leito, na minha cama, para trazer essa mensagem para você. Mas já estou aqui levando a palavra. Ainda não estou no púlpito, ainda não estou no altar, ainda não estou nas minhas funções, mas eu já estou pregando a palavra de Deus. Mas por quê? Porque Deus me salvou. Porque Deus me livrou. E este Deus tem livrado você. Irá livrar você. Irá guardar você e a sua casa. Se assim você crê. Se assim você acreditar. Então é forte que Deus ele quer conosco. Que ele tem para mim, para você. Não importa o teu problema. Não importa a tua peleja. Não importa as tuas lutas. O que importa é que você, nesse momento, abra seu coração. Clame. Busque. Entrega teus caminhos ao Senhor. E o mais, Ele fará. Deixa Ele conduzir os teus passos. E você vai ver que você vai caminhar por pastos verdejantes. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Dia 21, né? Que Deus possa abençoar. Deixa seu nome aí para oração, né? Deixa o teu nome aí para oração. Porque à meia-noite hoje nós vamos estar orando. À meia-noite nós vamos estar buscando a presença de quem? De Deus. Orando o Salmo 23, o Salmo 91 e a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Então eu queria que o Senhor e que a Senhora estivesse com quem? Estivesse conosco. Estivesse conosco. Pelo menos deixasse aí o seu nome para a oração, para que Deus possa abençoar de forma magnífica a sua vida. Diga graças a Deus, né? Eu quero mandar aqui um abraço, né? Mandar um abraço aqui para a dona Nalva, né? Dizendo que a internet tá ruim, mas nós estamos aqui, né? Para a dona Flávia Pacheco, né? Para Edilza, minha prima, a Maria Ferreira, lá em Alto Santo, ou seja, a dona Flávia aqui em São Luís, né? A dona Nalva também. Ou seja, que Deus possa abençoar. Tinha algumas pessoas assistindo, mas não deixam o nome, né? Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Mas que Deus abençoe também. A Raquel Ribeiro, né? Também está aí. Oração por Tatiane Braga Ribeiro. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa